sábado, 7 horas da noite, é uma fazenda brasileira. Ao redor de uma churrasqueira no quintal, os 3 filhos, pai e avô, tomavam e saboreavam o churrasco que faziam. De repente, os cachorros correram e pararam um ao lado do outro, entre eles e a mata que ficavam 150 metros de distância. Não latiam e nem se moviam. Apenas olhavam em completo silêncio. E um dos netos murmurou: "Vocês estão vendo?" "Sim", murmurou o papai. No meio do mato e no escuro se encontrava um par de olhos olhando na direção deles sem sequer piscar. Um par de olhos estranhos que pareciam 2 luzes brilhantes e imóveis. E foi então que o avô murmurou: "São os mesmos olhos estranhos." "E quem é avô?" perguntou um outro neto. "Não sei", respondeu o avô. Os olhos continuavam olhando. Pela altura deles, não podia ser nenhum animal que existia na fazenda. Minutos depois, os olhos começaram a mover, sumindo e reaparecendo por detrás das moitas e quebrando galhos. Os cachorros acompanhavam o barulho em silêncio. Ninguém conseguia compreender o que via, pois além dos olhos, nada mais aparecia. De repente, os olhos sumiram, o barulho parou e os cachorros relaxaram. O medo e a preocupação de todos continuou. O papai correu para a sala, pegou uma espingarda e voltou ao quintal prometendo atirar caso os olhos voltassem. "Isso não é um animal comum, filho." "Como sabe, pai?" "Eu sei", respondeu o avô. "E quantas vezes o senhor já os viu?" perguntou um dos netos. "Uma só vez, muitos anos atrás." E o avô contou. Muitos anos atrás, quando ele tinha somente 14 anos e ainda vivia em uma pequena cabana em outra parte da fazenda, o papai e mamãe saíram cedinho para a cidade e ele ficou sozinho para cuidar das criações, como de costume. Por volta das 6 da tarde, toda a mata ao redor da casa parou em completo silêncio, como se tudo tivesse assustado com alguma coisa. Saí para o pátio e fiquei a observar. Não via nada, continuou o avô. De repente, algo começou a caminhar dentro da mata. O barulho de galhos quebrando assustava. Pensando ser alguma onça ou coisa parecida, peguei a espingarda que o papai tinha, saí naquela direção e fiquei a esperar por aquele animal, poucos metros da entrada da mata, que já estava escura. As passadas continuaram por alguns minutos e pararam. Eu continuei com a espingarda apontada, engatilhada e esperando. Os minutos passaram. O sol entrou e nada. Assustado e com medo, eu resolvi esperar sentado no batente da porta da cabana. E quando eu já não conseguia ver mais nada na escuridão, algo estranho apareceu. 2 bolas brilhantes bem na entrada da mata. Os mesmos 2 olhos que vimos agora. Eu não pensei 2 vezes. Entrei, tranquei a porta e fiquei a olhar para as 2 bolas brilhantes através de uma brecha da janela. As bolas, ou os olhos, não se moviam ou piscavam. Continuavam paradas no mesmo lugar. Sentei no chão, chequei a espingarda, verifiquei se todas as janelas e a porta da cozinha estavam trancadas e voltei para a brecha da janela. Os olhos já não estavam no mesmo lugar de antes. Estavam me olhando pela mesma brecha que eu olhava. O medo, o susto, foi tão grande que eu deixei a espingarda cair, disparando contra a parede bem na direção daquela coisa.
E naquele instante eu ouvi um rosnado que nunca tinha ouvido até aquele dia. Um rosnado estranho, diferente e assustador. E rosnando cada vez mais alto, aquela coisa batia contra a parede com tal força que toda a cabana parecia tremer com cada batida. Eu não sabia o que fazer. Peguei outra vez a espingarda, coloquei outra bala e corri para a cozinha. O medo era tão grande que eu não conseguia parar de tremer. A coisa continuou batendo contra a parede e rosnando. Depois de alguns minutos de terror, os rosnados e as batidas pararam e eu voltei a olhar pela brecha. Os olhos já haviam desaparecido. Uma hora depois, os papais chegaram. Que alívio! No dia seguinte, a única prova do meu medo e daquela coisa que encontramos foi o buraco na parede deixado pela bala atirada. Nenhum rastro ou qualquer outro sinal foi deixado por ela. Acho que o papai jamais acreditou na minha história, concluiu o avô. E ele nunca mais apareceu? Perguntou um dos netos, olhando amedrontado para a mata. Hoje foi a segunda vez, murmurou o avô. E ali ficaram por mais uma hora, esperando por aqueles olhos que já não apareceram. E a noite passou. No terceiro domingo, depois daquela noite, ninguém mais comentava do ocorrido. E todos saíram para visitar os amigos poucos minutos dali. O avô preferiu ficar e descansar. Ele, os cachorros e Deus. Por volta das 7 da noite, enquanto descansava na mesma área no quintal e rodeado pelos cachorros esparramados e preguiçosos, a mata voltou a calar. O mesmo silêncio aterrorizante de muitos anos atrás. Os cachorros imediatamente levantaram, olhando a direção do escuro da mata. O avô também levantou, preocupado e olhando para todo o quintal iluminado pelas luzes da casa. E apesar de não ver nada, ele sentia que aquela coisa lhe observava. E poucos segundos depois, os estranhos olhos apareceram. Brilhantes, assustadores e horripilantes como sempre. O avô pegou o telefone e ligou para o filho, que do outro lado da linha pediu que entrasse e trancasse as portas. Eles já estavam saindo em seu socorro. E a ligação foi desconectada. 10 minutos depois, o pai, os 3 filhos e alguns dos amigos vizinhos chegaram armados e gritando pelo avô. Parados no meio do quintal, os 3 cachorros latiam sem parar, olhando para a mata. O avô, infelizmente, não estava. Já havia sumido. Durante toda a noite e o dia seguinte, eles vasculharam toda a mata à procura dele. Nem sequer rastros encontraram. E até hoje, seu paradeiro continua um mistério inexplicável. Os estranhos olhos também. Te cuida e muito obrigado.